Você já percebeu que existem momentos da vida em que tudo parece fluir quase naturalmente? Como se cada passo, cada decisão, cada movimento se encaixasse em um caminho mais claro. E, ao mesmo tempo, existem fases em que nada parece dar certo, por mais que você tente, por mais que se esforce, por mais que deseje profundamente mudar alguma coisa. Há períodos em que a vida parece avançar com você e outros em que a vida parece resistir. Napoleon Hill dizia que isso não é coincidência, isso é consequência. Consequência de uma única coisa, o alinhamento entre o que você pensa e o que você faz. A maioria das pessoas vive em conflito consigo mesma. Pensam uma coisa, sentem outra, fazem outra. Desejam crescer, mas continuam repetindo hábitos antigos. Querem mudança, mas agem como alguém que ainda tem medo dela. Visualizam um futuro melhor, mas sustentam comportamentos que as mantêm presas ao passado. E esse descompasso interno cria uma tensão tão grande que impede o progresso, mesmo quando existe esforço. Porque esforço sem alinhamento vira desgaste, mas ação com pensamento alinhado vira força. Napoleon Hill estudou milhares de pessoas ao longo da vida, fracassadas e bem-sucedidas, e ele dizia que existe um padrão que separa completamente esses dois grupos. As pessoas que fracassam pensam de um jeito e agem de outro. As pessoas que vencem alinham pensamento e ação como uma única força. Elas não apenas desejam, elas se tornam o desejo. Elas não apenas sonham, elas se movem na direção do sonho com convicção. Elas não apenas imaginam, elas se comportam como alguém que já começou a viver aquilo que imaginam. Esse é o segredo que une todos os grandes realizadores. Eles removem o conflito interno. Talvez você não tenha percebido, mas o maior inimigo do progresso não é o medo, não é a dúvida, não é o ambiente, é a própria divisão interna. É pensar alto e agir pequeno. É querer muito, mas fazer pouco. É desejar algo novo, mas repetir os mesmos comportamentos todos os dias. É dizer, eu quero mudar, mas continuar alimentando hábitos que te mantêm igual. É esperar resultados extraordinários, com ações que você sabe que não sustentam esses resultados. Hill dizia que pensamentos são causas e ações são efeitos. Mas quando a causa e o efeito se contradizem, a vida trava. É como tentar dirigir com um pé no acelerador e outro no freio. Por fora você tenta avançar, por dentro algo te segura. E esse algo quase sempre nasce do medo. Medo de falhar, medo de ser visto, medo de se frustrar, medo de tentar e não conseguir, medo de mudar tanto a ponto de não reconhecer mais a própria vida. E quando o medo controla, o pensamento quer ir, mas a ação não acompanha. Só que existe um momento em que você percebe que não pode mais viver nesse conflito. Você sente isso no corpo, sente isso no cansaço, sente isso toda vez que olha para si mesmo e sabe que poderia estar mais longe, não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento. E esse momento é decisivo, porque ele te coloca diante de uma escolha: continuar vivendo dividido ou começar a caminhar inteiro. E caminhar inteiro significa alinhar pensamento e ação. Hill dizia que uma mente totalmente alinhada é uma mente que emite uma energia tão poderosa que o mundo responde. E talvez isso pareça metafórico, mas não é. É psicológico, é emocional, é comportamental, é real. Quando você pensa algo com intensidade e age na mesma direção, você cria um estado interno coerente que te orienta automaticamente para o próximo passo. Seu cérebro passa a eliminar distrações. Sua motivação deixa de oscilar. Sua clareza aumenta. Você se torna alguém que não apenas deseja, mas constrói. E aqui está uma verdade que quase ninguém percebe. Quando você alinha pensamento e ação, você cria impulso.
E impulso é uma das forças mais poderosas da psicologia humana. Um pequeno movimento, quando sustentado por uma intenção clara, se transforma em um movimento maior. Esse movimento maior, quando repetido, se transforma em hábito. O hábito, quando reforçado, se transforma em identidade. E identidade alinhada com propósito se transforma em destino. Mas por que isso é tão difícil? Porque a maior parte das pessoas pensa com o futuro e age com o passado. Pensam como alguém que quer transformar a vida, mas agem como alguém que ainda está preso ao medo da transformação. Pensam em abundância, mas agem com escassez. Pensam em coragem, mas agem com hesitação. Pensam em disciplina, mas agem com impulsividade. Pensam em mudança, mas agem como se tivessem o luxo de esperar. Hill dizia que o maior erro humano é acreditar que pensamento sozinho muda alguma coisa. Pensamento cria visão, ação cria realidade. Mas é a junção dos dois que cria força. É quando você pensa com clareza e age com intenção que sua vida começa a ganhar forma. E esse é o ponto que separa quem realiza de quem planeja eternamente. Muitas pessoas vivem no mundo das ideias. Elas sonham, imaginam, visualizam, comentam, estudam, assistem vídeos, fazem listas, criam metas, mas não transformam nada disso em ação concreta e depois se frustram porque nada muda. Mas como poderia mudar? Pensamento sem ação é só imaginação. Ação sem pensamento é só movimento. Mas quando você une os dois, você cria direção. E talvez agora você esteja percebendo que sua vida tem sido uma dança entre esses dois extremos. Momentos em que você pensa demais e faz de menos. Momentos em que você faz demais e pensa de menos. Momentos em que você planeja tanto que nunca começa. Momentos em que você começa, mas não sustenta. Tudo isso é sintoma de descompasso interno. Mas existe algo ainda mais profundo que Hill ensinaria. Quando você alinha pensamento e ação, você recupera o seu poder pessoal. Você retira sua energia da dúvida, da hesitação, da comparação. Você para de terceirizar resultados. Você para de esperar condições ideais. Você para de buscar permissão. Você para de mendigar clareza. Você passa a ser o autor da própria vida. E algo extraordinário. E acontece quando você entra nesse estado. Seus desafios deixam de parecer ameaças e começam a parecer caminhos. Porque agora você não está mais vivendo dividido. Você está vivendo inteiro. Você está vivendo em alinhamento. E esse alinhamento cria uma força tão grande que o mundo começa a abrir espaço para você. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, ideias se conectam, problemas se tornam soluções. Porque a vida sempre responde ao alinhamento. É aqui que acontece a virada. Não quando você se sente pronto. Não quando você elimina o medo. Não quando encontra a motivação perfeita. A virada acontece quando você toma uma decisão simples, profunda e transformadora. Agir exatamente na direção do que você pensa, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem garantias, mesmo sem sentir confiança total. Hill dizia que confiança surge depois da ação, não antes. E por isso tantas pessoas esperam a vida inteira por algo que nunca vem. E agora eu quero que você reflita sobre algo. Quantas vezes você já teve uma ideia que poderia mudar sua vida, mas não agiu? Quantas vezes você já decidiu que iria mudar um hábito, mas recuou? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que seria diferente amanhã, mas repetiu os mesmos comportamentos de sempre? Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas não fez? Não por incapacidade, mas por falta de alinhamento. E quando você percebe isso, algo começa a despertar dentro de você. Um incômodo bom, um incômodo que diz, eu posso mais do que isso. E
Esse incômodo é importante, porque ele é o anúncio da transformação. Ele é a sua mente dizendo, eu quero alinhar. Ele é a sua consciência pedindo para deixar de viver dividida. Quando você pensa uma coisa e faz a mesma coisa, você se torna imparável. Porque não existe mais conflito interno drenando sua energia. Não existe mais dúvida dominando suas decisões. Não existe mais hesitação te prendendo. Existe só direção. E direção é o que transforma vidas. Hill dizia que pensamento sem ação é desejo. Ação sem pensamento é desperdício, mas pensamento e ação juntos criam força irresistível. E talvez, nesse instante, você esteja percebendo que sua vida está pedindo exatamente isso. Força irresistível. Você não precisa mudar tudo agora. Você só precisa dar um passo que esteja alinhado com o que você pensa. Só um. Porque um passo alinhado vale mais do que 100 passos confusos. Um passo alinhado cria impulso. Impulso cria hábito. Hábito cria identidade. Identidade cria destino. E, antes de sair deste vídeo, eu quero que você faça duas coisas. A primeira é simples. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua clareza e seu alinhamento mental todos os dias. A segunda é um compromisso consigo mesmo. Escreva nos comentários a frase, eu escolho alinhar pensamento e ação. Essa frase é o ponto de partida. É a declaração de alguém que não aceita mais viver dividido. É o início da força que vai transformar sua vida inteira. Nos vemos no próximo vídeo.